Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa classe de escola bíblica chamada de Remédios para o Coração. Como nós podemos encontrar esperança e alívio em meio a tanta dor e sofrimento que nos assola. Nós já vimos o que a Bíblia diz sobre o coração, nós já vimos o que é o Evangelho, que é o remédio base, é o principal dos remédios. Nós já vimos o que a Bíblia diz sobre as emoções. Nas duas últimas semanas nós vimos sobre a ansiedade, o que as Escrituras dizem sobre a ansiedade de maneira panorâmica e qual o remédio que nós podemos utilizar para lutar contra a ansiedade. E hoje nós vamos falar sobre a culpa. A culpa também é um sentimento que muitas vezes nos assola. É um sentimento, é uma sensação que muitas vezes nós não sabemos lidar. A culpa pode trazer sérias consequências na vida de uma pessoa, quando nós não sabemos lidar com ela. E a culpa é algo natural da vida humana. Seja dentro ou fora do cristianismo, as pessoas sabem que existe um sentimento de culpa. Elas divergem sobre de onde vem a culpa, qual é a base da culpa, divergem em vários outros fatores, mas quase todos, para não dizer todos, concordam que o sentimento de culpa existe. E na verdade é a ausência de culpa que muitas vezes é vista como algo anormal. Uma pessoa que não sente culpa, isso é visto como algo não natural da vida, porque a culpa faz parte. Nós fomos feitos e carregamos esse sentimento dentro de nós. E a culpa, por que nós estamos tratando desse tema aqui? É porque a culpa ela está muito ligada a outros problemas da alma. A culpa está muito, para não dizer sempre, interligada com a ansiedade. A ansiedade ou vem por causa de uma culpa ou gera mais culpa. A culpa também está ligada à depressão. A pessoa, quando tem um sentimento descontrolado de culpa, isso pode levá-la à depressão. Então a culpa ela está muito ligada aos outros problemas da alma. E por isso nós estamos tratando dela aqui hoje. Mas vamos definir o que é culpa. Vamos definir, e aqui eu não estou usando uma definição da psicologia, eu não estou usando uma definição da psiquiatria, eu estou buscando aqui uma definição teológica, uma definição que vem dos princípios das Escrituras, que é o nosso desejo aqui. Nós cremos que as Escrituras são um manual para a nossa vida, que elas falam, que elas têm sabedoria do próprio Deus para nós podermos lutar, para nós podermos batalhar nessa vida do dia a dia, tá bom? E aqui eu trouxe uma definição que diz assim: culpa, primeiro, é o estado pactual da transgressão da lei de Deus. Então, assim, no geral, a culpa, ela vem de uma quebra de um mandamento da lei de Deus. Isso é a culpa. E aqui a definição traz estado pactual, porque todos nós estamos, querendo ou não, em uma aliança com Deus. Deus, ele é o legislador maior. Deus é o supremo juiz de toda a terra. E Deus tem leis. Deus tem leis. Então, a culpa, ela vem da quebra de um mandamento da lei de Deus. Por isso é um estado pactual, porque nós estamos em um pacto com Deus, em uma aliança com Deus. Nós temos a obrigação de obedecer a Deus. E aí, essa quebra da lei de Deus, ela dá origem a sentimentos de culpa. Ela dá origem a sentimentos de insegurança, a sentimentos da condenação. Mas primeiro, porque nós quebramos a lei de Deus. E isso é aquilo que nós chamamos de culpa objetiva e culpa subjetiva. Tá bom? Culpa objetiva vem da quebra da lei de Deus e a culpa subjetiva é o sentimento que isso gera. Tá bom? Vamos lá para alguns fundamentos bíblicos sobre isso. Primeira parte então, a culpa objetiva. Tiago diz: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, o que Tiago está falando aqui é que uma pessoa, ela torna-se culpada, de quebrar toda a lei de Deus. E aqui ele está falando de culpa objetiva. E o que é culpa objetiva? É aquela culpa que independe do sentimento da pessoa. Então eu posso não me sentir culpado, mas ainda assim ser culpado de quebrar uma lei. Digamos que um homem viaje no tempo,
lá da época da colônia, Brasil colônia, até hoje. Muitas leis mudaram, muitas leis mudaram. E digamos que ele quebre uma lei que ele não saiba que ele está quebrando, ainda assim ele é culpado. Ele não se sente culpado, mas ainda assim ele é. Essa é a culpa objetiva. Independe dos nossos sentimentos, tá? Nós estamos culpados por quebrarmos uma lei direta. E existe também a culpa subjetiva, que é então quando essa quebra gera sentimentos de culpa. Ela gera sentimentos de condenação. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10, diz que depois que Adão e Eva pecaram, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então aqui, o que Gênesis está relatando é o sentimento de culpa. Primeiro, Adão e Eva quebraram uma lei, culpa objetiva. Eles eram culpados por quebrar a lei de Deus. E então, essa culpa, essa quebra do mandamento, gera neles sentimentos de culpa. A culpa subjetiva, sentimento de medo, de apreensão, de autocondenação. E eles então correm para se esconder de Deus. Então, por isso que nós trouxemos essa definição um pouco mais assim completa, porque ela define a culpa objetiva, que vem do fato de que nós estamos em um pacto com Deus, nós quebramos uma lei de Deus, e também da culpa subjetiva, que é aquele sentimento, a consciência acusando. E por que culpa precisa ser tratada? Por que nós devemos aprender a lidar com a culpa? Porque a culpa traz consequências, meu irmão, que muitas vezes são drásticas. Por exemplo, a culpa pode trazer uma consciência atormentada. A pessoa não tem paz. A pessoa não consegue dormir, porque a consciência dela está atormentada. Ela fica se acusando, se defendendo ali na sua cabeça, a sua cabeça não para. Isso vem, em consequência da culpa. Também pode gerar uma consciência cauterizada. Então, se uma pessoa tem sentimentos de culpa, mas não lida com ele, ela pode continuar caminhando até que aquele sentimento de culpa já não faz mais diferença na vida dela. E ela pode começar a praticar pecados que antes iriam causar culpa nela, para que ela pudesse se afastar deles, mas agora ela não vai se afastar mais. Essa talvez seja uma das piores consequências, a consciência cauterizada. Também a culpa gera solidão. A pessoa ela quer sair do mundo. A pessoa ela quer ficar sozinha, porque ela está junto ali com as pessoas, mas a sua consciência fica acusando, a sua consciência fica falando, ela se sente culpada. A culpa ela gera perda de alegria. A pessoa começa a faltar alegria para a pessoa na vida cristã. A culpa gera um afastamento de Deus, porque aquela pessoa começa a se enxergar impura diante de Deus. Então ela, igual Adão e Eva aqui, elas querem correr para longe de Deus. A culpa gera também hipocrisia, porque nós queremos então esconder essa culpa. Se nós não lidamos com a culpa da maneira correta, nós vamos querer escondê-la, e isso gera hipocrisia. A culpa também gera, como nós falamos, da depressão. A pessoa se sente muito culpada por aquilo, então ela entra em depressão. A culpa também gera um egocentrismo, e a ideia é que aquela pessoa ela fica autocentrada nela mesma. Quando nós estamos lidando de maneira equivocada com o sentimento de culpa, nós começamos a nos centrar em nós mesmos. Tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu, de uma maneira mórbida. A culpa também gera arrogância. A pessoa começa a querer menosprezar as outras, começa a querer menosprezar o próximo para que ela possa se sentir menos culpada. Ela então se alegra com a queda do próximo. Ela não olha para a queda, para a falha da outra pessoa com um olhar de compaixão, mas com um olhar de julgamento, de alegria, do tipo, eu não estou sozinho nessa, para acalentar a consciência. A culpa também gera maledicência. A pessoa começa a falar mal das outras, para que ela possa se sentir
menos culpado. Então, as consequências da culpa não tratadas são inúmeras, inúmeras. Então, vamos trazer algumas considerações aqui. Dessa definição, falamos sobre culpa, culpa objetiva, culpa subjetiva, né? Trouxemos aqui também algumas consequências da culpa. Vamos trazer agora algumas considerações, depois disso que a gente viu que as Escrituras nos trazem sobre, de maneira bem breve, sobre a culpa. Primeiro, assim como qualquer outro sentimento que possuímos, a culpa também está afetada pelo pecado. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? A culpa, meu irmão, nós não devemos confiar assim cegamente na culpa. Não devemos. Nós tivemos uma aula sobre as emoções e nós vimos que os nossos sentimentos foram afetados pela queda. Os nossos sentimentos podem estar errados. Na aula passada, nós vimos que um dos passos para lutar contra a ansiedade é não confiar nos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos podem estar equivocados. Os nossos sentimentos podem estar errados, inclusive o sentimento de culpa. Então, existe uma culpa verdadeira. Tá? Existem dois tipos de culpa aqui agora, falando naquela definição geral. Existe a culpa verdadeira, que é aquela culpa que vem de verdadeiramente se ter quebrado uma lei de Deus. Então, se a sua culpa, o sentimento de culpa, vem de eu verdadeiramente ter quebrado o mandamento da palavra de Deus, então esse sentimento de culpa, ele está correto. Tá? Ele não é uma culpa falsa. Mas, mais uma vez, os nossos sentimentos foram afetados pela queda, então existe uma culpa falsa. E o nosso coração é tão assim complexo que existem inúmeros motivos pelo qual vem uma culpa falsa. Por exemplo, de uma culpa que já foi tratada. Então, era uma culpa verdadeira. Havia quebrado a lei de Deus, certo? Tratou, confessou diante de Deus, buscou ajuda. Então, depois de um tempo, essa culpa volta. Isso é uma culpa falsa, porque ela já foi tratada. Você já confessou, você já foi até a cruz, você já se arrependeu. Então, aquilo continua vindo, aquilo continua vindo, aquilo continua vindo. Isso é uma culpa falsa. Culpa falsa. Também vem de uma lei que não procede da lei de Deus. Por exemplo, quando Paulo vai falar que comer carne de ídolos, em 1 Coríntios, carnes oferecidas para ídolos, não era errado, mas que existiam irmãos que tinham a consciência mais fraca. E quando eles comiam, eles se sentiam culpados. Mas eles não estavam quebrando uma lei de Deus. Paulo acabou de falar que não era pecado. Comer uma comida que havia sido oferecida aos ídolos, que você comprava na feira da cidade de Corinto naquela época. Não era pecado, mas aqueles irmãos tinham a consciência mais fraca e eles achavam que era pecado algo que não era. Achavam que era pecado algo que não era. Quem vem de um sistema religioso, assim, legalista, farisaico, com leis querendo controlar toda a área da vida, leis inventadas por homens, querendo controlar todas as áreas da vida, a roupa, o comprimento da roupa, o que você tem que ouvir, o que você não pode ouvir, geralmente tem esse sentimento de culpa falso, um sentimento de culpa falso, que vem da pessoa ter criado uma lei que não provém da lei de Deus, e porque ela quebra isso, ela se sente culpada. Isso é uma culpa falsa. Porque não foi quebrada uma lei explícita, uma lei da palavra de Deus, tá bom? Não foi quebrada uma lei da palavra de Deus. Uma outra culpa falsa é a acusação de Satanás. Às vezes o crente se sente culpado, mas ele está caminhando em santidade. Às vezes o crente se sente culpado, mas ele não cometeu aquilo que a sua consciência diz que ele cometeu. Lembre-se, nós fomos afetados pela queda, nossa consciência, nosso coração, nossos pensamentos, nossas emoções. Satanás, ele quer roubar a alegria do crente e muitas vezes ele vai começar a acusar o crente, a trazer culpa na vida do cristão, mesmo ele não sendo culpado. Porque o objetivo dele é roubar alegria na vida cristã, um dos seus objetivos. Então pode ser, e aí vem de uma culpa falsa. Ele quer estragar relacionamentos. Ele quer deturpar a visão do cristão, do mundo, da lei de Deus. Então, também pode gerar uma culpa falsa, essa acusação, essa opressão do nosso inimigo.
E também um sentimento descontrolado. A pessoa, ela já não consegue saber se aquilo é culpa, se aquilo não é culpa. Tudo para ela já é culpa. Às vezes não, às vezes é só um sentimento de descontrole, um sentimento de medo, um sentimento de ansiedade. E a pessoa então começa a ficar doida, assim, a ficar neurótica, porque ela não consegue mais discernir, ela está com os sentimentos todos descontrolados. Isso aqui é tudo culpa falsa. É tudo culpa falsa. O que eu quero dizer com culpa falsa? Não vem de ter quebrado uma lei da palavra de Deus, uma lei instituída pelo próprio Deus. Resumindo aqui então agora, essas nossas considerações. Primeiro, o sentimento de culpa pode estar equivocado. O sentimento de culpa pode estar equivocado. E isso é libertador descobrir isso. Para mim foi. Entender que o meu sentimento de culpa não é o juiz último da minha consciência, da minha mente. E então, pensando nisso, uma pessoa pode não se sentir culpada, mas ainda assim ser culpada de algo. Então veja, sentimento de culpa pode estar equivocado. Ele não é o juiz último. Uma pessoa pode não ter consciência da sua culpa, mas ainda assim ser culpada. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa pode se sentir culpada, mas ainda assim, verdadeiramente, não ser culpada de algo. Não ser culpada de algo. Tá bom? Então isso tem que ficar bem claro na nossa mente. E, por último, o sentimento da culpa é uma dádiva de Deus, ainda que deturpada pelo nosso próprio pecado. Opa, peraí, Léo, peraí. O sentimento de culpa é uma dádiva de Deus? Sim, é uma dádiva de Deus. O problema é que o nosso pecado deturpa isso. Eu vou tentar explicar por que é uma dádiva de Deus. Olha só essa citação. O motivo pelo qual Deus fecha a boca de todos, tornando-os culpados diante dele, é que Deus pretende salvar o mundo. Deus não salva não pecadores. Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Deus está interessado em remover a nossa culpa, livrar-nos da vergonha e fazer tudo isso com base na obra de Jesus Cristo. Deus quer que seus culpados escolham livrar-se deste fardo. Veja, mais uma vez, o sentimento de culpa é um convite de Deus. O sentimento de culpa é uma maneira de Deus dizer, olha, tem algo errado, mesmo se for uma culpa verdadeira e mesmo se for uma falsa. Porque se nós estamos nos sentindo falsamente culpados, ainda assim nós estamos com alguma coisa errada dentro do nosso próprio coração. Então nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos entender que o sentimento de culpa é uma dádiva de Deus para nós. É uma mostra de que a lei de Deus está trabalhando na vida dos seus filhos. Então nós devemos usar esse sentimento de culpa para correr até Jesus, porque Deus não salva não culpados. Deus não salva. Deus não salva sãos. Deus veio para salvar os pecadores. Deus veio para salvar os culpados. Então o sentimento de culpa é mais um convite de Deus. O sentimento de culpa é mais uma maneira que mostra que Deus está trabalhando no nosso coração. E não apenas na conversão, não apenas antes da minha vida em Cristo, mas por toda a minha vida, por toda a minha vida. Então, tendo visto essas considerações, definido a culpa, visto algumas consequências da culpa quando ela não é tratada de maneira bíblica, o que ela pode causar, vimos alguns fundamentos da que a Bíblia diz, a culpa objetiva, culpa subjetiva, trouxemos algumas considerações teológicas sobre isso e agora então vamos falar sobre qual é o remédio que nós queremos apresentar. Qual é o remédio para nós podermos lutar contra a culpa, seja ela verdadeira ou seja ela falsa. E o remédio, meu irmão, lembre-se, o remédio começa sempre e basicamente é sempre o mesmo, é o Evangelho. O Evangelho é o poder para enfrentarmos todas as tribulações da vida cristã. O Evangelho é aquilo que nos dá a motivação correta. O Evangelho é aquilo que nos dá a motivação. Sem o Evangelho, por que eu vou querer lutar contra isso? Se eu nunca vou me livrar desse sentimento, o Evangelho me ajuda nisso. O Evangelho me dá esperança. O Evangelho me dá força. Veja, o Evangelho me diz que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz Paulo.
Já não existe condenação. E não é do tipo assim, beleza, Léo, hoje que eu me converti, eu sei que não existe mais condenação. Mas vai que daqui uns 7 anos, eu comece a caminhar tanto em pecado que daí vai começar a existir condenação de novo. Não existe. Não há mais maneira de nós sermos condenados diante de Deus. Não existe essa possibilidade. E o que nos assegura isso? O Evangelho. Jesus esvaziou o cálice da ira de Deus. Jesus levou o nosso pecado para longe, de maneira que Deus não vai mais se lembrar dele. Nós não temos mais a possibilidade de sermos condenados. Então, quando estamos lutando com a culpa, e aquele sentimento de autocondenação vem, devemos nos lembrar, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. O Evangelho também nos diz que nós temos paz com Deus, porque o sentimento de culpa, por mais que ele é uma dádiva de Deus, ele é deturpado pelo nosso pecado. E ele tenta nos dizer que Deus está bravo com a gente. O sentimento de culpa tenta nos dizer que nós não estamos mais limpos diante de Deus. O sentimento de culpa muitas vezes tenta nos dizer que Deus está irado com a gente, mas é mentira. O Evangelho nos diz que temos paz com Deus. Deus não fica assim, Deus não é um pai como nós, que uma hora está bravo, outra hora está alegre com o filho. Ah, filho, hoje você foi bem, hein? Ó, que ótimo, outra hora está bravo. Não! Não existe mais condenação, meu irmão, por todos os nossos pecados passados e futuros. Não existe. Cristo pagou por todos eles. Por isso nós temos paz com Deus. Isso é importante saber, sabe por quê? Porque o sentimento de culpa quer nos levar para longe de Deus. Lembre de Adão e Eva, nossos pais. E é a nossa tendência até hoje. Sentimento de culpa leva para longe. Sentimento de culpa leva ao afastamento. Sentimento de culpa nos leva para a solidão, querendo nos esconder. O Evangelho nos diz que temos paz com Deus. Não existe mais condenação. Eu posso me achegar diante de Deus sabendo que eu estou limpo. Sabendo que eu estou limpo. Então por isso que o Evangelho nos lembra disso. O Evangelho nos lembra que Jesus morreu para levar a nossa culpa. Jesus morreu para levar a nossa culpa diante de Deus. O Evangelho nos lembra tudo isso. Por isso que ele é a base. Por isso que é ele que nos ajuda. Sem o Evangelho, meu irmão, eu posso te dar várias dicas aqui, mas você não vai conseguir. Sem o Evangelho, você vai falhar daqui 3 semanas. Sem o Evangelho, eu falho lutando contra esse sentimento várias vezes durante a minha vida. Quando eu me esqueço do Evangelho, a minha vida vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Tá, então, o Evangelho é o remédio base. Mas lembre-se, nós estamos focando aqui, em cada aula, em um aspecto diferente do Evangelho. Então, na aula passada, nós vimos, o aspecto da confiança. O Evangelho nos convida a confiar em Deus. O Evangelho nos diz que Deus é digno de toda a nossa confiança. Lembra? Agora, o Evangelho nos diz que nós temos uma nova identidade. Nós temos uma nova identidade. Eu gostaria de ler um texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, para tentar ilustrar isso. O Evangelho nos diz que nós temos uma nova identidade. Na nossa conversão, tudo se fez novo. Nós éramos inimigos de Deus e passamos agora a ser seus filhos, a ser chamados à sua mesa. Nós éramos objetos da ira de Deus, mas agora somos objetos do seu amor. Deus não vai mais derramar a sua ira naqueles que estão em seu Filho. Veja o texto de 1 Coríntios 4. Paulo diz assim para aquela igreja: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, porque o Senhor é quem me julga. Veja, preste atenção nesse texto. Parece meio truncado assim, né? Mas olha o brilhantismo de Paulo aqui. Olha que verdades gloriosas nós podemos tirar desse texto. Primeiro, Paulo não permite que os outros definam a sua identidade. Paulo está dizendo para os coríntios:
que colocavam em xeque o seu apostolado, né, sua liderança. Paulo está dizendo assim, olha, pouco me importa ser julgado por vocês. Pouco me importa. Sabe, pouco me importa. Não é isso, pouco me importa o que esse mundo está dizendo sobre quem eu sou. Que eu sou um alienado porque eu estou seguindo a Cristo. Que eu sou um doido, que eu sou um escravo. Pouco me importa. Pouco me importa. Então Paulo, ele não deixa o seu ego ser inflado ou ser desinflado. Ele não deixa que aquilo que as pessoas dizem sobre ele determine aquilo que ele pensa. Aquilo que ele pensa sobre ele mesmo. Agora ele continua. Paulo, ele não permite nem mesmo que ele se defina. Veja, ele diz assim, olha, embora a minha consciência nada me acuse, nem por isso eu justifico a mim mesmo. Porque Paulo, sabe o que Paulo está falando? Olha, a minha consciência não é confiável. Ela está limpa agora, mas isso não quer dizer que eu estou bem. Isso não quer dizer que eu estou bem. Lembre-se, a consciência de uma pessoa pode estar cauterizada. A consciência dela pode estar limpa. Mas isso não quer dizer que ela está bem diante de Deus. Então Paulo está falando, olha, a minha consciência está limpa, mas pouco me importa. Pouco me importa, nem por isso eu justifico a mim mesmo. Sabe, quem define quem Paulo é? Ele diz, o Senhor é quem me julga. O Senhor é quem me julga. E aqui não é no sentido assim, ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar, né, no jargão popular de hoje. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando assim, o único julgamento que me importa, aquele que define quem eu sou, é Deus. É Deus. O único julgamento que me importa para dizer quem eu sou é o de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo deixa que Deus defina a sua identidade. E, meu irmão, a sua identidade é de um filho amado. A sua identidade é de um filho amado. Jesus diz, o próprio Pai vos ama. Jesus diz para nós nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou, como Ele nos ama. A Bíblia diz que o amor de Deus ele é leal, é um amor baseado em aliança, e é uma aliança incondicional. Se nós estamos em Cristo Jesus, não importa não importa aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, não importa o nosso desempenho, o amor de Deus está derramado sobre nós, não importa. Tem pessoas que tentam basear a sua identidade no seu próprio desempenho, achando que se fizerem tudo certo, Deus vai amar mais. Se entregar mais dinheiro, Deus vai amar mais. Se servir mais na igreja, Deus vai amar mais. E essa pessoa vive atormentada pela culpa. Porque ela percebe que ela nunca tem certeza se Deus está amando ela mais, porque ela sempre pode fazer mais. Veja, Deus não vai nos amar mais ou menos. Eu posso tropeçar, eu posso errar. Se eu estou em Cristo Jesus, eu tenho uma identidade. E essa identidade é de filho amado. Filho amado. Eu posso ser o melhor crente do mundo ou o pior crente do mundo. Ainda assim, a nossa identidade é a mesma, de filho amado. E o amor de Deus não é maior sobre o crente mais santo do que com o crente menos santo. O amor de Deus é igual. O amor de Deus é infinito. O infinito não tem como mensurar. Não tem como dizer, o amor de Deus é maior por um e é menor por outro. É infinito. Como que é maior por um e maior por outro? O amor de Deus é eterno. Ele teve um começo antes da fundação do mundo pelos seus filhos, diz as Escrituras, e ele durará por toda a eternidade. O amor de Deus não tem um fim para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Então veja, o Evangelho nos dá essa identidade e nós temos que sempre nos lembrar do Evangelho, meu irmão. Sabe por quê? Porque o sentimento de culpa não é seguro para nós crescermos em santidade. Crescer em santidade da maneira bíblica é um processo nutrido pelo amor de Deus por nós e a nossa resposta amando de volta. Quando nós queremos obedecer por um sentimento de culpa, isso não dá resultados. Ou dá resultados muito pequenos, muito inexpressivos. Por isso precisamos nos lembrar da nossa identidade. Sabe uma boa maneira de fazer isso? É utilizando o Salmo 32, os primeiros versículos, 2 versículos, que Paulo utiliza para falar que é válido para todo crente, para todos aqueles que estão em Cristo Jesus.
E o Salmo 32, você lembra, que diz que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, culpa, e em cujo espírito não há dolo ou engano. Então, uma boa maneira, meu irmão, é de nós conversarmos com nós mesmos. Então, nós devemos falar com a gente. Que é a ideia de se lembrar, que é a ideia de meditar, que é a ideia de trazer a memória. Não tem nada de loucura nisso aqui, não. Um bom exercício é pegar esse Salmo 32 e colocar o seu nome no lugar do pronome ali. É dizer assim, bem-aventurado, quando a sua consciência estiver atormentada. Quando você estiver com esses sentimentos de autocondenação que estão te levando para longe de Deus, é se lembrar, bem-aventurado sou eu, Léo, cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o Léo, a quem o Senhor não atribui iniquidade ou culpa, dependendo da tradução, e em cujo espírito não há engano. O Senhor não atribui mais culpa para mim, nem para você, meu irmão. Eu sei que é difícil crer nisso. Sabe por que é difícil? Porque o Evangelho é escandaloso, mas é verdade. É verdade. É verdade. Então, passando por isso, pelo aspecto de que o Evangelho nos dá uma nova identidade, agora eu gostaria de trazer algumas dicas práticas para que a gente possa lutar contra esse sentimento no dia a dia, mas sempre nos lembrando do Evangelho, sempre nos lembrando da nossa identidade em Cristo. Então, primeira, meu irmão, corra para Jesus, seja a sua culpa verdadeira ou falsa. Corra para Jesus, corra para Ele. Tá? Às vezes você falou, Léo, eu vi que a minha culpa é falsa, tá bom, vou ficar por aqui. Não, vai para Jesus, corra para Ele. Você não sabe? Muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes eu não sei se é verdadeiro ou se é falsa. Eu vou para Jesus. Eu vou para Jesus, eu vou em oração diante dele e falo, Senhor, olha isso aqui, eu não sei se é. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Então corra para Ele, não se afaste dele. A culpa foi feita para nós corrermos para Jesus, não para corrermos dele. Lembre-se, não existe mais condenação para você. Jesus não vai apontar o dedo na tua cara. Jesus não vai. Se você está em um relacionamento com Ele, Jesus vai te receber. Aquele que se lança aos seus pés, Ele jamais lançará fora. Ele jamais jogará para fora. Então corra para Jesus. Outra dica é, meu irmão, lute para ter uma consciência limpa. Lute. Tá? Eu sei que a nossa consciência não é juiz último. Talvez você está falando, Léo, mas você acabou de dizer que a nossa consciência não é juiz último. É verdade, eu acabei de dizer. Mas, assim, viver com uma consciência atormentada muitas vezes tira a nossa alegria. Então lute para ter uma consciência limpa. Lute, busque tratar diante de Deus. Tá bom? Lute. Ore para que Deus sonde o seu coração. Isso é importante. Muitas vezes a gente fala, muitas vezes a gente se esquece, né? E quando nós vamos sondar o nosso próprio coração, nós entramos em desespero, porque a gente não para de ver pecado. Pelo menos comigo é assim. Quando eu vou sondar sozinho meu coração, eu falo, não dá, não tem jeito. Mas lembre-se da oração de Davi, Senhor, me sonda-me, Tu me sondas, Tu me sondas. Então, quando você for examinar o seu próprio coração, não esqueça de fazer em oração diante de Deus, tá bom? Não esqueça. Ore para que Deus sonde o seu coração. Outra, converse com outra pessoa sobre o seu sentimento, tá? Aqui é a ideia de discipulado. Tenha uma comunhão espiritual. Tenha alguém que você possa falar, eu estou me sentindo culpado disso. Será que é verdadeiro ou é falso? Me ajuda. Já aconteceu comigo, meu irmão. Comigo. Eu estava lutando com um sentimento de culpa terrível, que estava me tirando a paz. E eu não queria, compartilhar. Eu achei que eu poderia lidar sozinho. Mas eu não aguentei. Então eu fui, conversei com a minha esposa, conversei com o meu pastor e falei, olha, é isso e isso. Eles falaram, Léo, é culpa falsa. É culpa falsa. Então, no relacionamento, nós conseguimos discernir isso. Imagina uma pessoa que está se sentindo culpada, porque está usando uma roupa que sempre disseram para ela que era pecado. Só um exemplo básico aqui. Daí ela vai lá e usa uma roupa, mas ela se sente constrangida, se sente culpada. Você vai conversar então com outro crente e fala, meu irmão, fica tranquilo.
Uma pessoa que vai orar a Deus de uma maneira que ela veio de uma religião que para orar tinha que sempre ser de joelho. Ela pode começar a orar em pé uma vez e daí se sentir culpada por isso. Vai conversar com outro irmão que vai te ajudar. É o caminho do discipulado. É um dos caminhos que Deus usa para falar o nosso coração, para nos ajudar a discernir. Outra, meu irmão, confesse os seus pecados a Deus. Confesse. E se necessário, confesse para outro irmão. Se necessário, confesse para outra pessoa. Tá? Existe também esse caminho de Deus. A Bíblia diz, confessai-vos os seus pecados uns aos outros. É um caminho bíblico nós confessarmos para os nossos irmãos. Tá bom? Existe poder de Deus ali, sendo derramado. Deus é poder. Mesmo que é um pecado, muitas vezes, assim, que é só você que sabe, que é só no seu pensamento. Às vezes você não consegue vencer. Sabe o que falta muitas vezes? É confessar para alguém. É falar, meu irmão, ora por mim porque eu estou lutando contra esse pecado. Deus abençoa. Então essa talvez seja uma outra dica prática para você. Olha, considere também estar passando por um período de provação ou batalha espiritual. Considere isso. Talvez você esteja passando por um período de batalha espiritual. Talvez Satanás esteja dando uma investida na sua vida. Tá? Considere e se arme para essa batalha. Se arme para essa batalha. Como você vai discernir? No caminho, às vezes vai estar tudo misturado, às vezes conversando com outras pessoas, com outros irmãos em Cristo mais maduros. Tá? Ou um período de provação. Existem períodos na nossa vida, meu irmão, que Deus, Ele permite que nós passemos por períodos de sofrimento para que nós possamos aprender a depender mais dEle. Para que nós possamos aprender a correr mais para Ele. Para matar o nosso orgulho e nos levar aos seus pés. Ou simplesmente para nos fazer crescer em santidade. Às vezes a vida está boa, está crescendo em santidade, mas passamos por períodos assim para que possamos crescer ainda mais. Então considere, talvez seja isso, talvez é uma culpa falsa que Deus está permitindo esse período de sofrimento para que você cresça em santidade, para que você aprenda a suportar isso. E último, busque aconselhamento bíblico, tá? Busque aconselhamento bíblico. Se você está lidando a um longo período, se você está lidando, já tomou vários passos aqui e não conseguiu, procure o seu pastor. Tá bom? Queria trazer uma citação do Sproul nesse livro aqui chamado O que Posso Fazer com a Minha Culpa? É um ótimo livro. Se você quer indicação de livro, esse é um ótimo livro. Um livrinho bem pequeno, acho que não tem nem 60 páginas e além disso, bem pequenininho, que é muito bom, que pode te ajudar. Tá bom? Ele diz assim, olha... Seus sentimentos são subjetivos, efêmeros. A palavra dele é objetiva. Ela é a verdade. Se Deus diz, eu perdoo você, você é perdoado, não importa como se sinta. Veja, nós precisamos dizer isso para nós. A Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Léo, mas eu não me sinto perdoado. O Sproul está falando aqui, não importa. O meu sentimento é mentiroso muitas vezes, o seu também é, eles são efêmeros, uma hora vem, outra hora vai, passa, muda, alto, baixo. A palavra de Deus é objetiva. Se Ele diz assim, se você me confessar, eu te perdoo, não importa como eu me sinto. É maravilhoso se sentir perdoado? É maravilhoso. Eu quero me sentir perdoado? Eu quero me sentir perdoado. Mas, mais uma vez, não é isso que vai definir se eu sou perdoado ou não. Isso nos mostra que a culpa não é confiável por si só. Lembre-se disso. O sentimento pode estar aqui, mas ele pode ser falso, pode estar errado. Queria trazer também uma citação um pouquinho grande, mas, meu irmão, vai valer a pena, tá bom? Fica comigo. Olha só o que ele diz, que vai dar um resumo da nossa aula. Para o cristão, a culpa é algo bom, porque a culpa quer dizer que a lei de Deus está em ação em nossa vida e que a nossa fé e confiança na suficiência de Cristo também estão em funcionamento. Quando não mantemos o Evangelho no primeiro plano do nosso pensamento e sentimento, veja, quando esquecemos o Evangelho, ele está dizendo, começamos a encontrar modos de livrar-nos de nossa culpa. Em vez de lidar com Cristo, preferimos encolher-nos em nossa própria autopiedade, deixando de crer que Cristo nos ama. Então, quando esquecemos do Evangelho, lidamos com a culpa de maneira errada, sem esses remédios, o que nós fazemos? Começamos a duvidar do amor de Jesus.
Ele continua: em vez de ser consumidos com o amor de Deus em Cristo, preferimos murmurar e reclamar que as coisas não estão a nosso gosto, de modo que tomamos a nossa culpa e a lançamos sobre os outros, chantageando-os para que nos aliviem. Então, em vez de nós entendermos o amor de Deus, o amor do Pai, nós começamos a duvidar e começamos então a buscar outras maneiras de lidar com a nossa culpa. Começamos a murmurar, começamos a reclamar, maledicência, começamos a jogar nossa culpa sobre os outros para acalentar nossa consciência. Se não lidamos com Cristo e a abolição da culpa e da vergonha em nossa vida, seremos tentados a arriscar e fabricar um ídolo para aliviar a nossa consciência. Então, se nós esquecemos do Evangelho, nós vamos cair em muitas daquelas consequências, do sentimento de culpa não tratado. E ele termina: em vez de fazer isso, vá a Cristo. Preste atenção aqui, meu irmão. Ao invés de lidar com suas próprias forças, vá a Cristo. Da próxima vez que se sentir culpado, verifique se é a culpa verdadeira ou falsa. De todo modo, vá a Cristo, seja verdadeira ou seja falsa. Vá à cruz onde você morreu com Ele. Vá ao sepulcro onde você foi sepultado com Ele. Vá ao trono onde você foi levantado com Ele. Vá até Ele. Entregue-lhe a sua culpa. Entregue-lhe as suas tentações. Entregue-lhe os seus pecados. E lembre-se de que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Cristo levou a sua culpa, ele termina, e vergonha. Não ouse tentar pegá-las de volta. Cristo levou sua culpa e sua vergonha. Não ouse tentar pegá-las de volta. Meu irmão, é isso. É isso. Lembre-se do Evangelho. O Evangelho é o remédio para lutarmos contra a culpa. E esse também é um outro livro, uma outra indicação de livro, tá bom? Esse chamado Reconstruindo o Coração, que é uma análise bíblica, o que as Escrituras dizem sobre as emoções. Tem um capítulo específico sobre a culpa. E, meu irmão, eu termino com um convite de Jesus. Ou talvez você que ainda não encontrou descanso em Cristo, que ainda não está em um relacionamento com Ele, que ainda não se arrependeu e creu em Cristo. Jesus diz assim, para mim e para você: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Jesus está nos chamando para uma vida em que Ele nos dá descanso. Venha desfrutar. E você, meu irmão, que está se sentindo sobrecarregado, como muitas vezes eu me sinto, corra para Jesus, porque essa promessa é válida também para nós. Que Deus possa te abençoar e te ajudar. Estamos à disposição. Busque ajuda e principalmente a ajuda de Jesus. Que Deus te abençoe.